Caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, extraterrestres, alienígenas, inclusive as entidades energéticas ou de energia que todos nós nos transformaremos no futuro. Bem, meu nome é Ferruccio Billich. Eu gosto de discutir sempre assuntos assim mais interessantes, né? Que ninguém deu palpite. Eu estou discutindo esse assunto que nós vamos chamar de são os ETs nossos ancestrais? Isso eu vou tentar discutir para atender o pedido do meu amigo daqui, que gostaria de que eu discutisse um pouco, porque ele assistiu algumas coisas sobre que eu discuto consciência extraterrena e outras coisas que puxam para o lado esotérico, espacial, né, assim por diante. Então, ele gostaria que eu discutisse um pouco sobre os ETs extraterrestres. Extraterrestres seriam seres que vieram de fora do planeta Terra e que tiveram influência aqui no planeta Terra, né? Se não teve nenhuma influência no planeta Terra, não me interessa. Agora, se teve influência, interessa. Nós temos várias evidências, vários fatos, várias coisas que podem indicar que houveram e talvez ainda existam interferências extraterrestres aqui no nosso planeta. Tá certo? Antes, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos tecnologia nem para identificar direito o que seria uma ação extraterrestre, uma nave extraterrestre, coisa que o vale. Mas cada vez mais a gente consegue agora, com a nossa tecnologia, desconfiar que ações de entes extraterrestres têm nos visitado. E, em alguns casos, têm intervido na evolução, não só do planeta Terra, mas mais principalmente na do ser humano. Que provavelmente, meu ponto de vista, é que gostaria muito que eles viessem logo fazer um update na nossa genética, porque eu acho que degringolou um pouco a nossa genética. Eu acho que na antiguidade
na época lá dos gregos, dos persas, né? A gente talvez fosse mais inteligente, pô. Até da época dos Neandertais, parece que os Neandertais eram mais inteligentes que nós somos atualmente. Então está precisando de um upgrade. Eu preciso vir aqui, dar uma garibada no nosso DNA que deve ter degringolado com o tempo. Ah, é. Porque na hora que você vê as a história antiga, né? Então você vê lá aqueles filósofos gregos, Sócrates, Platão, e aqueles sábios como Arquimedes, coisa do tipo, Tales, um monte de gente fala, poxa, eles eram inteligentes, hein? Nós aqui nós temos dificuldade de entender o que eles faziam, mas não. Parece que, inclusive, nós estamos emburrecendo em vez de ficar mais inteligentes. É. Tá, mas aí, vamos lá. Então, parece que algumas escavações, algumas construções antigas, pré-históricas, indicam que devia existir gente mais inteligente, mais desenvolvida, mais capaz do que nós somos atualmente, né? Aí você pega lá Göbekli Tepe, na Turquia, que supostamente tem uns 12 mil anos, os blocos esculpidos, entalhados, com uma nem metalurgia, o resto dos humanos ainda, nem agricultura ainda tinham começado a desenvolver. Como é que consegue fazer aquelas coisas? Hã? Então você desconfia que tem alguma coisa de fora. Aí você vai lá na Índia, então, supostamente tiveram até batalhas, pelas descrições que se vê, que se tem lá. Houveram batalhas aéreas, houveram guerras atômicas na Índia, na pré-história. Aí você fala, como é que pode? Então tem algumas coisas que são difíceis de entender. E como é que depois voltamos a ser os bichinhos, mexer lá com catar frutas e vegetais para comer, aí quando pegava um inseto, ficava contente da vida. Então, pegar uma carniça que algum outro bicho tinha matado e comer um pedaço de carne crua, né? Aí depois começou a desenvolver o uso do fogo, viram que o raio produzia um fogo ali, aí fala, pô, não, acho que deve ter um jeito de manter isso, né? E como é que a gente era macaco pendurado nas árvores, de repente começa a se desenvolver, criar paus para correr atrás de bicho para matar e comer, transformar em lança. Aí você olha o DNA do pessoal.
Aí começa a aparecer no DNA dos seres humanos, principalmente os neandertais, os denisovanos e assim por diante, uns pedaços de DNA que ninguém sabe de onde veio aquilo. Aí as mitologias todas sumérias, gregas, indianas, egípcias, todas elas têm uma ideia de que não, os deuses vieram e se reproduziram com as fêmeas humanas e geraram essa nova geração. Algumas vezes nem se reproduziram, eles simplesmente pegaram o DNA e manipularam o DNA dos humanos mesmo. Então, provavelmente, de quando em quando deve ter alguns extraterrestres que vêm aqui dar um empurrão nas coisas, porque as coisas, senão, não andariam direito. Inclusive, recentemente, começaram a aparecer uns pseudo meteoros, que, que são os meteoros dirigidos com Muamua, Borisov, agora o 3 Atlas, né? Que tem comportamento inteligente, ou seja, ele acelera, desacelera, muda de direção, tem gases de exaustão, quer dizer, tem coisas que ninguém entende, ninguém nunca viu um meteoro fazer. Então, provavelmente, são sondas que vêm verificar como é que estão. Até as nossas Voyager 1 e 2 andaram entrando em contato lá com alguma coisa lá no espaço que conversa com a máquina Voyager, apesar do Voyager ser um aparelhinho muito burrinho, muito simplório, né? Mas se está lá no meio do espaço, os alienígenas, os extraterrestres, as sondas extraterrestres, falam, pô, deve ser um patrício aí, metálico, pô, vamos interagir com ele. Então, tem muita coisa. Dirá você, pô, mas é melhor você ter medo, né? Imagina se aparecem uns extraterrestres, se eles querem ocupar aqui e nos destruir. Grande porcaria que nós somos. Olha, não precisa nem eles para nos destruir. Nós mesmos nos destruiremos se continuar nessa batida. Por um pedacinho de terra, por ideias idiotas. Nós somos, nós somos muito incivilizados. Ou seja, nós estamos precisando de uns extraterrestres passar por aqui outra vez para dar um empurrãozinho outra vez na direção mais certa, eu acho, né? Porque se deixar do jeito que a gente está, nós vamos acabar com não só a nossa civilização, mas vamos acabar com o planeta de uma vez, né? Capacidade a gente já conseguiu, né? Nós somos tão bons que conseguimos agora ter capacidade de destruir o planeta todinho.
Não vai deixar, não vai ficar nem pedra sumir pedra aqui. Tudo arrasado. E, e no processo de nos matarmos, vamos conseguir acabar também com o resto da vida. Até os bichinhos que estão por aí, as plantas, as algas também vão morrer se a gente começar a brigar e se matar uns aos outros também, né? Agora, se a gente conseguisse se matar só a nós, os humanos, e deixar o resto, é menos mal, né? Ai, ai. Mas dirá você, então, será que os ETs são nossos antepassados? Olha, muito provavelmente deve ter um empurrãozinho dele, sim. Muito provavelmente. Porque se nota no DNA humano, de vez em quando ele aparece com uns pedaços de DNA que não se sabe de onde vem, né? São pouca coisa, mas fundamentais para a gente evoluir, né? Não que os macacos não continuem a evoluir, mas não tão rápido quanto nós, com um empurrãozinho extraterrestre, provavelmente. Agora, as histórias antigas, sempre, a maioria delas, dizendo que fomos criados por extraterrestres, deve ter muito fundo de verdade nessa história, né? Se a maioria das civilizações insiste em dizer isso, os nossos índios, os indianos da Índia, lá na Suméria, no Egito, na Grécia, toda aquela mitologia grega, então, fantástica, pô. É tudo, deuses eram todos extraterrestres, provavelmente, né? Certo? Como é que vai criar aquela mitologia toda sofisticada assim, se não tiver algum fundo de verdade naquela história toda, mesmo na história toda dos egípcios, dos sumérios, né? Claro, teve algumas histórias que copiaram a ideia lá dos sumérios, né? Provavelmente os sumérios foram os originários de criar a historinha lá do dilúvio, e aí os judeus, os persas, os cristãos, todo mundo saiu copiando a mesma historinha e dando uma adaptada. Mas a historinha parece que é sempre a mesma, né? Mas eles tiveram o mérito de ser os que primeiro escreveram aquela historinha do dilúvio, né? Tá certo? E também de criar lá, mandar criar um barco para sobreviver o dilúvio e toda a historinha semelhante. Tá certo? E ela se repete não só lá no continente asiático, mas no africano, no europeu e até nas Américas, que supostamente não estavam mais separados daquilo, né? Então a história é muito interessante, deve ter realmente influência dos extraterrestres aqui.
E com essas sondas que estão aparecendo? Sondas, né? Meteoros, mas parece mais sondas, né? Estão vindo aqui dar uma verificada como é que a gente está, se a gente está precisando de um novo empurrão na direção certa, um outro empurrão genético para dar uma melhorada na estirpe, né? Porque parece que se deixar só entre nós aqui, vai degringolando o nosso DNA, vai decaindo em qualidade. Então tem que aparecer os ETs aí para fazer um upgrade, uma atualização do, do DNA para melhorar a espécie, né? Então a gente é que nem uma maquininha, tem que atualizar o DNA. Porque evidentemente a gente nota lá que na Grécia Antiga, de repente, aparece lá todo o helenismo. Então você fala, como é que pode aparecer isso do nada, né? Um lugarzinho pequenininho daquele ali, e depois sair invadindo o mundo todo conhecido, né? Espalhando o helenismo para tudo quanto é lado. E você fala, poxa, como é que pode? É porque devia ter uma injeção de DNA um pouquinho melhorzinho ali, tiveram com a mitologia grega, lá com os deuses gregos, que deviam ser uns ETs extraterrestres de melhor estirpe. Então, provavelmente, dá um empurrãozinho para melhorar as coisas, né? Provavelmente deve ter acontecido também com os maias aqui na América Central, né? Que eles eram bastante desenvolvidos, que depois voltou alguém para continuar dando um empurrãozinho no DNA deles, aí eles sumiram, praticamente sumiram. Eles eram desenvolvidos até lá em cima, estavam bem melhores do que até o resto do mundo, né? Já tinham criado o conceito de zero antes de começar a era cristã, pô. Coisa que o pessoal da Ásia e Europa só começou a ter essa ideia lá pelo ano 1000, né? Tá certo? Lá na Índia. Então eles eram muito mais avançados em algumas coisas, né? Só que apareceram os selvagens dos, dos, dos religiosos espanhóis e saíram queimando lá os pergaminhos dos maias que tinham lá conhecimentos fantásticos. Aquilo que sobrou já é um conhecimento fantástico. Imagina se tivesse se aqueles idiotas religiosos espanhóis não tivessem queimado todo aquele conhecimento, a gente saberia muito mais coisas, né? Bem, então é isso. Eu acho que a gente, de tempos em tempo, tem um pequeno upgrade do nosso DNA por extraterrestres. E atualmente nós estamos precisando de um outro upgrade, dar uma melhorada no nosso DNA, que ele está degringolando, está se tornando. É que nem versão de computador, né? Está ficando ultrapassado. Então a gente precisa de uma atualização
DNA humano para dar uma melhorada e a gente superar para um nível mais elevado de humano, se aproximar mais dos extraterrestres, senão a gente não vai nem entender quem eles são, esses nossos ancestrais, tá certo? Bem, agradeço desde já a atenção de vocês. Não sei se isso ajuda alguma coisa, mas eu acho que a gente deve discutir esses assuntos, porque eles vão ser cada vez mais recorrentes, né? Por favor, dê o seu gostei, dê sua crítica e comentários também, compartilhe isso com todos que você quiser, e, por favor, inscreva-se no meu canal para ter acesso a novos vídeos que eu tenho certeza alguns vão ser muito mais interessantes ainda do que esse. Mas todas as sugestões que você der vão ser muito bem-vindas, porque aí elas vão orientar ou nortear, conforme se você é mais espiritualista ou mais racionalista, para o futuro, certo? Agradeço desde já toda essa atenção. Muito obrigado.